E se a razão pela qual você se sente estagnado for exatamente o esforço que está fazendo para mudar? Às vezes, o que paralisa não é a ausência de força, mas a presença sutil de uma luta interna, uma guerra silenciosa entre o que você quer manifestar e aquilo que, sem perceber, você ainda teme deixar ir. Existe um tipo de dor que não grita, mas consome. Uma dor que nasce da sensação de caminhar, mas não sair do lugar. Como se cada passo fosse sabotado por algo invisível, algo que mora dentro, e que parece ter medo do que existe do outro lado da mudança. Talvez você conheça esse vazio. Uma vontade de escolher, de avançar, de decidir por si mesmo, mas sempre acompanhada por uma dúvida sussurrante: e se eu estiver escolhendo errado? Esse medo não é racional. Ele vive no corpo, vibra na pele, na respiração, no peito apertado. E nessa tentativa de acertar, de controlar, de prever, o que surge é uma exaustão espiritual. Como se, ao buscar respostas lá fora, o que se colhesse fosse mais confusão, mais espera, mais silêncio do universo. Mas e se esse silêncio não fosse um castigo, mas um convite? E se aquilo que você chama de não saber o que fazer for, na verdade, o ponto exato em que o velho eu já não tem mais respostas, e o novo eu ainda não foi permitido emergir? Existe um instante, quase imperceptível, em que tudo muda. E não é quando algo fora de você acontece. É quando, internamente, você para de lutar contra o que sente e começa a ouvir o que vibra. Bruce Lipton nos lembra: seus genes não são sentenças, são respostas. Eles não determinam quem você é. Eles escutam quem você acredita ser. Seu DNA, silenciosamente, lê suas escolhas internas. E mais do que suas palavras, ele escuta sua vibração. Quando o ambiente interno muda, inclusive seus pensamentos, emoções e crenças, o seu corpo responde. E quando o seu corpo responde, a vida também responde. Joe Dispenza nos mostra que quando sua intenção é clara e sua emoção é elevada, o campo ao seu redor se reorganiza. Não porque você forçou, mas porque você sintonizou. Porque você decidiu, mesmo sem garantias. Porque, em algum nível invisível, você disse: chega, eu escolho diferente. E o universo ouviu. A vida é como uma semente. E você é o solo. A potência não está no que você deseja colher, mas na decisão silenciosa de se tornar fértil. Fertilizar-se de presença, de entrega, de confiança vibracional. Porque é só quando o solo aceita luz, sem exigir provas, que a semente desperta. Então, talvez não seja sobre esperar o sinal. Talvez seja sobre se tornar o sinal. A decisão verdadeira não vem da mente. Ela nasce no instante em que você escolhe não mais ser quem o medo construiu. E é aí, bem aí, que o poder surge. Não porque algo mudou fora, mas porque você, enfim, parou de se esconder de si mesmo. Você pode apoiar este projeto de forma 100% gratuita, clicando em inscrever-se, deixando seu like e um comentário. Este simples gesto me diz: isso importa. Continue. Então vai lá, se inscreve agora. Porque tudo muda com uma decisão, e talvez a sua seja hoje. O erro invisível de esperar um sinal antes de escolher. Há um momento em que o espírito se vê diante de uma bifurcação invisível. Não há placas, nem promessas, nem garantias. E então, quase instintivamente, surge o impulso de esperar. Esperar um sinal claro, uma confirmação indiscutível, uma segurança palpável. Esperar que o céu fale mais alto do que o coração. Mas esse momento, essa espera, é, muitas vezes, a armadilha mais sutil da alma desperta. Porque o medo do desconhecido é hábil. Ele não grita. Ele se disfarça. E uma das formas mais elegantes que ele encontra para continuar no controle é vestir-se de prudência espiritual. Ele sussurra: ainda não é a hora. E você acredita. Não porque falta coragem, mas porque há um cuidado que se confunde com paralisia. Um zelo que, por dentro, é pânico de mudar. A alma sente que há algo novo surgindo, mas o corpo ainda quer garantias de que não vai doer. A verdade é que essa espera por um sinal externo muitas vezes revela um desalinhamento profundo. Porque a frequência vibracional da indecisão não é neutra, ela emite confusão. Ela envia ao campo uma mensagem silenciosa, mas poderosa: eu não confio. E quando a vibração da dúvida é o que reverbera, é isso que o universo espelha. Não por punição, mas por coerência.
Muitos vivem nesse estado por anos, décadas. Uma espera longa e silenciosa. Uma busca por validação espiritual que nunca chega, porque o que falta não é a resposta, mas a entrega. O campo não responde à hesitação. Ele responde à coerência. E coerência não é ausência de medo, é presença de decisão. A frequência que transforma não é a da certeza intelectual, é a da entrega vibracional. Aquela que, mesmo tremendo, diz: eu escolho confiar. A sabedoria antiga e a ciência do espírito se encontram nesse ponto. A vida não se move porque você entendeu tudo. Ela se move quando você, mesmo sem entender, decide vibrar como quem já está pronto. Porque esse é o verdadeiro sinal. E ele não vem de fora. Ele nasce de você. 2. Sua biologia escuta suas escolhas, mesmo as silenciosas. Há decisões que nunca são ditas em voz alta, mas que o corpo escuta com clareza. Há crenças que você não nomeia, mas que moldam silenciosamente cada célula. E há uma escolha, muitas vezes inconsciente, que se repete dia após dia: continuar sendo quem a dor acostumou, ou permitir se tornar quem o espírito sempre soube que você é. O corpo não é uma máquina separada da mente. Ele é um instrumento afinado pela vibração de cada pensamento, cada emoção, cada história interna. Quando você decide, mesmo sem palavras, que é indigno, insuficiente ou invisível, seu corpo responde. O sistema imunológico enfraquece. A respiração se encurta. O coração acelera. A energia vital diminui. Porque a biologia está escutando, o tempo todo, a música que você emite por dentro. Bruce Lipton nos convida a entender: não somos reféns do código genético. Somos os condutores da sinfonia que esse código executa. Seus genes são como teclas de um piano. Eles não tocam sozinhos. É a sua vibração, o ambiente interno que você cria com suas emoções e percepções, que determina quais genes se expressam, quais silenciam e quais adoecem. Há algo profundamente libertador nisso. Porque se você não é escravo dos seus genes, então é livre para mudar a forma como seu corpo responde à vida. A chave não está em controlar tudo, mas em alinhar seu campo vibracional com aquilo que você deseja sentir. Paz, confiança, amor, leveza. Não como ideias distantes, mas como estados de ser que o corpo pode registrar. E esse registro acontece quando há coerência. Quando aquilo que você pensa, sente e acredita começam a dançar juntos, o campo se abre. A vida começa a escutar. A energia flui com menos resistência. E o corpo agradece. Ele relaxa. Ele cura. Ele se reorganiza. Porque ele entende. Agora, finalmente, há uma escolha verdadeira sendo feita. 3. Cuidado com o vício da identidade emocional antiga. Há algo dentro de nós que se apega ao que já conhece, mesmo que esse conhecido seja dor. Mesmo que seja escassez, abandono ou frustração. Existe uma parte do nosso ser, antiga, condicionada, cansada, que se sente mais segura na tristeza familiar do que no silêncio de uma paz ainda desconhecida. E é por isso que, mesmo desejando profundamente mudar, tantos de nós continuamos repetindo os mesmos padrões. Porque há um vício que não é físico, é identitário. O cérebro humano tem preferência pelo que é familiar. E o familiar nem sempre é o que faz bem, mas o que é previsível. A dor, quando repetida por tempo suficiente, se torna um abrigo ilusório, um eco de sobrevivência emocional. O eu que você construiu para suportar traumas, rejeições e abandonos, esse eu ainda está aí. E ele resiste. Não por maldade, mas por lealdade à história que você viveu. Mas esse eu, esse personagem, precisa descansar. Ele não é seu inimigo. Ele é um protetor cansado. Um guardião que precisa ser acolhido, não combatido. A verdadeira decisão de transformação não é sobre lutar contra esse seu sabotador, mas permitir que ele se dissolva com compaixão. Porque todo ciclo se sustenta por um fio invisível, a sua identificação com ele. Romper com padrões repetitivos é, antes de tudo, permitir uma pequena morte. A morte simbólica do eu condicionado. Aquele que dizia: eu sou assim porque a vida me feriu. Aquele que acreditava que ser forte era nunca mudar. Mas a verdadeira força espiritual não está em sustentar o velho. Está em permitir o novo, mesmo que ele ainda não tenha forma. Quando você reconhece esse vício com amor, quando você diz eu vejo você a parte de si que tem medo, algo muda.
O ciclo começa a perder força. Porque o que mantém a repetição não é a dor em si. É o apego à identidade que essa dor construiu. E quando isso se dissolve, o caminho começa a se abrir. 4. O instante em que o futuro muda é invisível, mas mensurável. Existe um momento, quase imperceptível, em que tudo muda. Não há fogos de artifício. Não há revelações místicas. Às vezes, nem há emoção. Mas há uma quebra sutil na linha do tempo interna. Um desvio vibracional que, embora silencioso, altera completamente a rota do destino. É o instante em que, sem explicação racional, você escolhe diferente. E essa escolha não se faz com palavras. Ela se faz com presença. Na física quântica, isso é conhecido como colapso da função de onda. O momento em que, entre infinitas possibilidades, uma realidade se torna manifesta. Mas essa manifestação não é uma sorte jogada ao acaso. Ela responde à vibração emitida no instante da decisão. E quanto mais coerente essa vibração, mais clara é a materialização. Não se trata de mágica. Trata-se de frequência. Trata-se de como você se alinha ao que deseja, antes mesmo de ver qualquer sinal. A neurociência também nos mostra isso. Cada nova escolha feita com consciência altera conexões cerebrais. Cria novos caminhos. Desativa circuitos antigos. A neuroplasticidade é, no fundo, uma dança energética, um reflexo material da sua decisão vibracional. Cada vez que você decide algo novo, mesmo sem provas, seu cérebro registra: estamos fazendo diferente. E começa, silenciosamente, a reescrever o seu mapa. Mas essa decisão precisa ser inteira. Precisa vir de um lugar de integridade vibracional. Não basta dizer eu quero. É preciso que seu campo diga eu já sou. A realidade não responde à intenção misturada com medo. Ela responde à verdade interna. Aquela que não precisa ser explicada, porque já foi sentida. É por isso que o instante da mudança é invisível. Porque ele não acontece quando algo fora se transforma. Ele acontece quando algo dentro silencia. Quando a dúvida cessa. Quando a mente se rende. Quando o coração vibra, mesmo que baixinho, com a certeza de que chegou a hora. E nesse momento, apenas nesse momento, o futuro começa a ser escrito de um jeito novo. 5. Técnica do estado base. Como decidir sem ansiedade. Antes da decisão verdadeira, há um espaço, um intervalo silencioso entre o impulso e a ação. Nesse espaço, mora o estado base, um lugar interno onde nada precisa ser conquistado, explicado ou provado. É nesse estado que as decisões mais profundas nascem. Não da pressa, não da falta, mas da presença. E é essa presença que transforma a escolha em um ato sagrado. Quando você decide a partir da ansiedade, você não está escolhendo. Você está reagindo. E toda reação nascida da carência traz consigo a frequência do medo. Mesmo que você diga eu quero mudar, se o desejo vier de um lugar apertado, a vibração que ecoa é de escassez. O campo responde a essa vibração, não às suas palavras. Por isso, antes da escolha, é preciso dissolver a urgência. É preciso voltar ao centro. O estado base não é um esforço. É um retorno. Um lugar onde você se lembra de quem você é, antes das histórias, antes das perdas, antes das dúvidas. É o ponto de silêncio onde o ego não precisa ter razão e a alma não precisa se justificar. É o ponto onde você respira e, ao respirar, percebe que não falta nada. Entrar nesse estado é simples, mas não é automático. Requer um gesto de pausa, um fechamento de olhos, um desligar momentâneo da mente analítica. E, nesse vazio fértil, você acessa um campo onde a resposta já existe, não como uma ideia, mas como uma vibração. A escolha verdadeira se revela não porque você pensou muito, mas porque você finalmente ouviu. Decidir a partir desse estado é decidir com clareza. Não uma clareza lógica, mas uma clareza vibracional. Você sente que está certo, mesmo sem entender. E essa sensação não vem da cabeça. Vem do corpo, do campo, do espírito. É como se o universo inteiro sussurrasse: agora sim, você está pronto. E você está, porque escolheu não pela dor, mas pela presença. E a presença nunca erra. 6. O poder de uma decisão que você ainda não sente, mas já vibra. Há uma ilusão comum que mantém muitas almas presas.
A ideia de que é preciso sentir confiança para poder decidir. Como se a emoção viesse antes da escolha. Como se a segurança precisasse chegar primeiro, para só então se dar o passo. Mas a realidade vibracional não funciona assim. No campo quântico da manifestação, é a decisão que antecede o sentimento. É o ato de confiar que acende a sensação de confiança, e não o contrário. Isso parece contraintuitivo, especialmente quando se viveu anos sob o domínio da lógica emocional. Mas a mudança vibracional começa no instante em que você decide confiar, mesmo sem sentir. Essa é a entrega mais profunda, porque ela não está apoiada em garantias, mas em alinhamento, em um sim silencioso ao que você ainda não pode tocar, mas já começou a carregar dentro. A confiança vibracional é como uma semente que germina no escuro. Ela não precisa da luz imediata. Ela precisa de permissão, de solo, de presença, de um espaço interno onde a dúvida possa descansar e o espírito possa dizer, mesmo sem provas, eu continuo. E ao continuar, mesmo sem ver, você emite uma frequência, um campo de coerência, uma vibração que começa a reorganizar a realidade ao redor. Joe Dispenza ensina que a mudança energética acontece antes da evidência física. Isso quer dizer que o novo começa a nascer quando você ainda parece ser o mesmo. Mas lá dentro, algo já mudou. Algo se realinhou. E é isso que o campo capta. Não a versão antiga que ainda caminha no automático, mas a nova vibração que já foi ativada, mesmo que você ainda não saiba como sustentá-la todos os dias. Esse é o poder de uma decisão invisível. Ela não precisa de cena, nem de testemunhas. Basta ser verdadeira. Basta ser sentida no íntimo como um portal que se abre. Porque toda realidade começa no invisível. Toda cura começa no silêncio. E toda nova linha de tempo se inicia quando você diz, mesmo sem sentir, eu escolho confiar. E o universo escuta. Porque o que você vibra já começou a acontecer. 7. Metáfora transformadora. O salto da ponte invisível. Imagine que diante de você existe um desfiladeiro. Um espaço amplo, profundo, aparentemente intransponível. Do outro lado, algo chama, uma vida mais leve, uma paz mais constante, uma versão sua que já não carrega os pesos antigos. Mas entre o que você é e o que poderia ser, só há o vazio. E uma ponte invisível. Uma ponte que, diferente das construídas com madeira ou concreto, só aparece quando você pisa. Só se revela no instante do salto. Essa é a metáfora que representa o verdadeiro poder espiritual da escolha. Porque, ao contrário do que muitos acreditam, o caminho não se revela antes da decisão. Ele se manifesta depois. O primeiro passo é sempre no escuro. Sempre no ar. Sempre com o coração batendo mais rápido. Mas é esse passo, tomado sem provas, que ativa o campo, que reorganiza o fluxo, que faz surgir, sob seus pés, uma nova realidade. Esse não é um salto inconsequente. É um salto sagrado. É um rito de passagem silencioso. E todos que se permitiram atravessar essa ponte invisível sabem, o medo não desaparece antes do salto. Ele se transforma durante o voo. Porque a alma que escolhe confiar mesmo tremendo não é fraca, é iniciada. E o poder que se ativa nesse instante não vem de fora. Ele emerge de dentro, como uma força que sempre esteve adormecida, esperando apenas um gesto de permissão. A ponte é invisível não porque não exista, mas porque a mente não consegue enxergá-la com os olhos do controle. É preciso os olhos do espírito. Os olhos que veem com fé, que sentem com o coração, que reconhecem que não há segurança maior do que o próprio alinhamento. Porque quem pisa com verdade no que ainda não vê, já começou a viver a realidade que deseja. A decisão, então, não é apenas um ato. É uma passagem, uma travessia, uma iniciação interior. E aquele que atravessa, nunca volta o mesmo. Porque descobriu que o caminho não se abre para quem espera garantias. Ele se abre para quem vibra a decisão. E nesse momento, o invisível se torna visível. A ponte aparece. E a vida, enfim, se move. A vibração já mudou. E isso basta. No fim, não é sobre ter todas as respostas. Não é sobre sentir segurança absoluta, nem sobre alcançar uma iluminação repentina. A verdadeira transformação acontece quando você escolhe não voltar mais. Quando, mesmo ainda inseguro,
Você se posiciona internamente com firmeza vibracional. Quando, no silêncio da alma, você diz: eu me permito ser novo. E isso muda tudo. Não porque o mundo muda de imediato, mas porque você deixa de vibrar como quem espera e passa a vibrar como quem já é. Bruce Lipton nos ensinou: sua biologia muda quando sua percepção muda. Porque não são os eventos que determinam sua realidade, são as lentes internas com as quais você os enxerga. Suas crenças, seus sentimentos, sua energia. Cada célula escuta o que você acredita. Cada parte do seu corpo responde ao ambiente criado por sua consciência. O DNA que ontem expressava medo, hoje pode expressar cura. Não porque algo foi consertado, mas porque algo foi relembrado. O seu poder de escolha. Neville Goddard dizia: assuma o estado do desejo realizado. Não para convencer o universo, mas para sintonizar-se com a realidade onde isso já é verdadeiro. Isso não é teatro espiritual. É uma permissão vibracional. É habitar, agora, o que você antes apenas desejava de longe. É sentir como quem já tem. É agradecer como quem já vive. É caminhar como quem já sabe que a ponte apareceu, porque já deu o primeiro passo. A escolha que ativa o seu poder não é a que resolve todos os seus problemas. É a que dissolve quem você era antes de se lembrar de quem você sempre foi. Porque o verdadeiro poder não chega de fora. Ele surge no exato instante em que você para de negociar com medo e diz sim ao seu ser essencial. Então, talvez a pergunta mais importante não seja o que devo fazer, mas o que está tentando florescer em mim agora? Porque quando você se permite florescer, mesmo que ninguém veja, mesmo que ainda seja só semente, a vibração já mudou. E isso basta. Porque você é o campo onde tudo pode florescer. Clique no like se algo no vídeo tocou em você. Inscreva-se agora. É de graça para você, mas significa tudo para este canal. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa conversa. Seu apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa e me diz que, juntos, estamos construindo algo real.